Olá para todos, a paz do Senhor, que o Senhor nos dê acesso à sua presença, mais uma vez, pelo novo e vivo caminho que Cristo abriu para nós. Nós vamos fazer aqui uma explanação, que é uma correlação entre a parábola do trigo e do joio, o trigo que foi semeado no período da igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, e o joio, que está na mesma parábola, que foi semeado no período da igreja de Esmirna. Isso aqui, deixa bem claro aqui, ele não traz todas as informações, qualquer coisa relacionada à Bíblia, à palavra de Deus, é inesgotável, não consegue se explorar tudo. Ficou muito grande, porque à medida que a gente vai pesquisando, eu lembrei logo da carta de Judas, quando ele queria escrever sobre um determinado assunto e o Senhor mudou, para que ele escrevesse sobre outro, e é assim que a gente vai trabalhando quando a gente se deixa ser tomado pelo Espírito. Foi ficando muito grande também, e para não ficar muito cansativo, eu estou dividindo aqui em no mínimo 3 partes, e vamos em frente. A parábola, a parte dela, mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Nós vamos ver algumas expressões aqui sobre o verbo dormir, o inimigo, o campo, o joio e os alertas que são dados já pelo Senhor Jesus e no Novo Testamento em geral sobre o joio que iria aparecer, iria mostrar, se mostrar, aparecer, especificamente na igreja de Esmirna, mas já vemos alguns traços dele na primeira igreja, que é Éfeso. As correlações, temos visto, isso aqui é maravilhoso, os 7 Espíritos de Deus, com 7 ênfases. Não é que Deus tenha 7 Espíritos, é um único Espírito. Eu gosto de chamar de Espírito sétuplo, porque são 7 ênfases da operação do Espírito Santo de Deus, que podem ser em períodos específicos ou todos, como o Senhor quiser trabalhar em um único período, não somente nas igrejas, mas também nas nossas vidas. As 7 parábolas do reino, que contam a história da igreja, desde o semeador, que sai a semear, até a parábola da rede, que está relacionada ao arrebatamento. E as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. Existiam mais igrejas lá, mas o Senhor escolheu essas 7, porque elas, de forma sequencial e trazendo também dentro da história uma cronologia segura, onde nós vemos o cumprimento dos marcadores proféticos e históricos. Desde a primeira igreja, que teve origem com o Pentecostes, até a última igreja, que é a Laodiceia, que botou Jesus para fora. Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Jesus está do lado de fora desta última igreja. Não da nossa, Em nós ele está presente ainda, graças a Deus. Então, acautelai-vos. O Senhor já fala sobre isso em Mateus 24, no seu sermão profético. Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Surgiram falsos profetas, falsos apóstolos, falsos irmãos, e infelizmente eles conseguiram levar muitos à perdição. Em Éfeso, a primeira igreja, a igreja da era apostólica, também chamada de igreja primitiva, foi semeado a boa semente. Neste período, após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, por volta do ano 33 da era cristã, a boa semente estava pronta para ser semeada. Nesse primeiro sementeio, Pedro e os 11, quando ele se levanta e coloca de pé, ele entrega a primeira mensagem.
onde as chaves do reino começaram a ser usadas para abrir os corações para a palavra, para que ela fosse semeada, e Pedro, este semeador, né, no Espírito Santo, ao lançar a semente, 3.000 almas se converteram e foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eles já estavam prontos para colocar em prática o ID. E disse-lhes, né, o Senhor Jesus, né, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Os 4 tipos de terrenos da primeira parábola, que é a parábola do semeador, fala de que Deus não faz acepção de pessoas. Sementes que caem ao pé do caminho, no meio de terrenos com pedras, né, pedregosos ou pedregais, e a que cai também entre espinhos, que falam da sedução do mundo, e na boa terra. O Senhor não faz acepção de pessoas. A palavra ela é pregada e ela é anunciada a toda criatura. E eles seriam testemunhas, né? O campo se estenderia, como o campo se estenderia, né? Começou em Jerusalém, no ano 33 no Pentecostes, depois foi para a Judéia, Samaria e até os confins da terra, né? Temos um vídeo sobre a igreja de Éfeso que mostra essa expansão do evangelho nas missões, né, de Filipe, né, o evangelista, de Pedro, de Paulo e Barnabé e João Marcos, depois Paulo e Silas nas viagens missionárias que eles fizeram, como o plantio ele foi realizado, né? Se estendeu até os confins da terra. Isso está em Atos 1:8. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, era a ordem do Senhor. E batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso ainda continua, né? O verso seguinte, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, era um ensino que deveria ser assimilado, guardado e praticado. Porque todo aquele que ouve as palavras do Senhor e as põe em prática, ele assemelha, compara com o homem prudente que edifica sua casa sobre a rocha, né? E vindo a chuva, o vento e as enxurradas combatem contra esta casa, que somos nós, que estamos sobre a rocha, que é Cristo. Nós não somos grandemente abalados e não caímos, né? Permanecemos de pé. Cada um dos 4 tipos de terreno, né, eles traziam as suas dificuldades a serem vencidas. Porque até o terreno que é boa terra, ele às vezes ele tem resistências, né? Existem pessoas que nós dizemos assim, né? Essa pessoa é tão boa que só falta ser servo de Deus ou ser serva de Deus. Então eles têm as suas resistências, sim, também as suas dificuldades. Mas na revelação, no Espírito Santo, seguindo a orientação do Senhor, o momento de lançar a semente, né? É aquele que leva a preciosa semente, o Salmo fala sobre isso, né? Andando e chorando, voltará sem dúvidas, né, com alegria, trazendo consigo os seus molhos, ou seja, o resultado, né, do sementeio, do plantio, os molhos mostram as bênçãos que o Senhor há de conceder, né? Então, dormindo os homens, em Mateus 13, né, em seu ensino doutrinário sobre o reino de Deus, a história da igreja contada nas parábolas, né, contou o Senhor Jesus, deixa eu voltar aqui, contou o Senhor Jesus, né, as turmas e as multidões que se juntavam para ouvi-lo. 7 parábolas ele contou, né? Na primeira parábola, a boa semente foi semeada e aquela que caiu em boa terra gerou fruto a 30, a 60 e a 100. O outro evangelho diz a 100, a 60 e a 30. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quem é esse inimigo? Quem são esses homens que dormiram, né? Os homens que dormiram, eles estão relacionados, né, aos apóstolos de Cristo, de Jesus Cristo. O inimigo é todo aquele que traz o espírito do anticristo, que é o adversário e que se levanta contra a obra de Deus. Então, dormindo os homens, o verbo dormir na Bíblia, em algumas passagens, é sinônimo, ele é usado como sinônimo de morte, como podemos ler aqui em João capítulo 11, verso 11 a 14, quando o Senhor Jesus ele vai para ressuscitar a Lázaro, né? Assim falou, e depois disse-lhes, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono.
e os discípulos entenderam que ele estava somente dormindo, né, o sono do descanso físico, né, do repouso. E disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Então, o dormir, usado pelo próprio Senhor Jesus, Lázaro dorme, o verbo dormir é sinônimo de morte. E cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. Então, o dormindo dos homens fala de todos os que passaram. Existem alguns livros, a grande maioria são histórias da tradição cristã, que relatam, né, como os apóstolos de Cristo eles foram martirizados, né, como eles morreram. Mas a grande maioria não tem comprovação histórica. É somente relatos, né, de historiadores do primeiro e do segundo século. Né? Até posteriores também existem, né, relatos. Em Éfeso, a primeira igreja era apostólica, a semeadura, né? Éfeso, a primeira igreja, ela foi elogiada por Cristo. Porque essa igreja pôs a prova, né, o joio, né? Ela vai pôr à prova os que diziam ser apóstolos. E quando estes foram postos à prova, foram achados mentirosos. Então, os apóstolos mentirosos são os que trazem, né, o joio para ser lançado no meio do campo do Senhor Jesus, que é a igreja fiel. Certamente muitos naquele período fizeram como os irmãos que estavam na igreja em Bereia. Quando eles foram achados mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, né, os tessalonicenses, porque eles conferiam, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Você pode encontrar lá em Atos, capítulo 17, verso 11. Quem tem o Espírito do Senhor, quem confere na palavra, não é enganado. Esta primeira igreja, a igreja de Éfeso, a ênfase da operação do Espírito do Senhor é esta mesma, né? É o Espírito do Senhor. E quem tem o Espírito do Senhor não é enganado, porque ele recebe os dons espirituais. E dentre, né, os dons temos o discernimento de espíritos. E eles julgam todas as coisas. As Escrituras, né, a Bíblia, ela nos dá condições de confrontarmos aos que se levantam tentando semear as suas heresias. E Paulo diz aos Tessalonicenses: examinai tudo. O Novo Testamento traz inúmeros alertas cautelares, né, para que tenhamos cautela e vigilância contra o sementeio, né, o plantio do joio no nosso meio. Então, examinar tudo. Inclusive o que eu estou falando aqui, os irmãos vão lá e confiram na palavra. Confiram tudo na palavra. Qualquer coisa que vocês ouvirem em qualquer lugar, confiram na palavra. Os irmãos da igreja primitiva odiavam, né, as obras dos nicolaítas, que são assim os primeiros ou os mais fortes identificados abertamente na palavra, como aqueles que semeavam, né, o joio, os quais também o Senhor odiava. Os nicolaítas vestidos de boa aparência, Nicolau era um dos 7, né, era um homem que foi cheio do Espírito Santo e de sabedoria, por isso ele foi escolhido como um dos 7 diáconos. Eles vinham com uns discursos que todas as coisas eram lícitas, que você podia se aliar, né, aos sindicatos, que você poderia participar das festas que eram em homenagem, né, aos santos, aos deuses padroeiros, né, os sacrifícios que ali eram feitos, e podiam também usar, né, disto que era a fornicação, né, que eles usavam também e achavam normal. Né? Então eles semearam o joio no meio da igreja. Após brotar e crescer no período da igreja de Éfeso, porque ele é citado primeiramente na igreja de Éfeso, depois os da seita dos nicolaítas e os seus frutos já evidenciados no período da igreja de Pérgamo, eles se aliam, né, aos que ensinavam a doutrina de Balaão e Balaque. Eles foram se fortalecendo. E vão se fortalecer ainda mais, né, em Tiatira, né, com aquela mulher que se diz profetiza, né, cujo nome é Jezabel, semelhante àquela lá que casou com Acabe e que levou Israel, né, à apostasia e à adoração a Baal e a Astarote.
e perseguiu e matou os profetas. Hein? João, o último, né, dos apóstolos, né, a dormir, a passar para o Senhor. Né? Isso aqui também tem uma correlação porque que Jesus escolheu, né, João para escrever, né, o livro de Apocalipse. Né? Ele era o discípulo amado, era aquele que estava nos momentos mais importantes com o Senhor, né, na cura da filha de Jairo, na transfiguração sobre o monte, lá no Getsemane, quando Jesus chamou para orar. Né? João estava sempre entre os três mais próximos. Né? E Pedro já havia passado, Tiago, irmão de João, também já havia passado. E Pedro, né, voltando-se, viu que seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. João, no Evangelho, ele não diz que é ele, porque ele é humilde, né, o suficiente, né, ele somente coloca, né, por figuras. Né? Aquele a quem Jesus amava, que na ceia recostara também sobre o seu peito e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair, né? E vendo Pedro a este, né, a João, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? E disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos que esse dito de que aquele discípulo, ou seja, João, não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Na realidade, o Senhor Jesus estava dizendo que não era João que ele não morreria, mas ele não morreria antes do Senhor Jesus se manifestar a ele na ilha de Patmos e revelar a ele, né, o último livro da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Né? Então ali ele ficou. Né? Nós vamos ver aqui alguns detalhes também sobre João, como ele também, né, no seu evangelho e nas suas cartas, ele combate também algumas heresias que estão relacionadas, né, ao joio. Algumas advertências aqui sobre o joio. Paulo, né, 40 anos antes de João escrever o livro de Apocalipse, o Espírito Santo já tinha alertado sobre momentos difíceis que viriam após a sua morte. A morte de Paulo se deu por volta do ano 68, né? Foi decapitado sobre o governo de Nero, né, em Roma. Né? Aqui 1.1, olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispo, presbítero, pastor, ancião é a mesma coisa no Novo Testamento. Para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto que, olha o que Paulo diz, depois da minha partida, ou seja, depois da morte dele, entrarão no meio de vós lobos cruéis, os falsos profetas, os falsos doutores da lei, né? Os falsos cristos, os falsos apóstolos, seriam como lobos cruéis, que não poupariam o rebanho. E que dentre eles, que dentre vós mesmos, ele estava falando ali para os irmãos, que dentre eles mesmos se levantariam homens que falariam coisas perversas para atraírem para si discípulos. Aí ele diz, portanto, vigiai. Outra vez, né, adverte ao jovem pastor Timóteo que viria um tempo em que não suportariam, né, a sã doutrina, mas teriam comichão nos ouvidos e amontoariam para si doutores, aí os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos apóstolos, né, conforme as suas próprias concupiscências, para satisfazer o desejo de cada um deles. Né? E desviariam a muitos da verdade, voltados a fábulas. Mas a Timóteo diz, né, Paulo diz, né, mas tu, sê sóbrio. Confira, por favor, 2 Timóteo 4, 3 a 5. Essa advertência ainda serve para nós. Serve? Sim, certamente. Paulo continua, né? Porque se alguém vos pregar outro Jesus, que nós não temos pregado, e se o recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Não era para receber outro tipo de mensagem que não fosse a mensagem apostólica sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre o Espírito Santo.
Mas ainda nós mesmo, é claro, né, eles poderiam se apostatar, né, mas como o Nicolau, né, apostatou, né, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tem anunciado, seja anátema. Assim como vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Então a semente do joio, ela anuncia outro Jesus, outro evangelho, mostrando as suas verdades, né, relativas, né? E acabam conquistando a muitos, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, são falsos. A igreja precisava do Espírito do Senhor, do Espírito de sabedoria, para discernir, né? O Espírito de discernimento também, né? Para discernir e fazer a separação entre o trigo e o joio, né? Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. Entre esses foram Emineu e Alexandre, já citam dois nomes, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Timóteo 3, 13. O apóstolo Judas, né, que para muitos é um dos irmãos do Senhor Jesus, porque ele dá essa dica lá na carta, né? Judas, né, irmão de Tiago, né? Lá na lista Mateus 13, 55, nós encontramos os nomes dos irmãos de Jesus, entre eles Judas e Tiago. Ele fala aqui da semente que se introduziu, né? Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. E contudo também estes, semelhantes adormecidos, contaminam a sua carne, rejeitam a dominação, vituperam as dignidades. Então, dormindo os homens, vem um homem escondido, né, um inimigo escondido, e introduziu, né, lançou ali a semente, né, do joio. Né? Então, Judas também alerta sobre isso. Né? Sobre o apóstolo João, né? Tem escrito a igreja, mas Diótrefes procura ter entre eles o primado e não os recebe. Então já tinha, né, alguns homens ali que eles queriam ser os primazes, os melhores, os proeminentes, né? E com certeza a mensagem que eles entregavam não era a mensagem verdadeira de Cristo, né? João também alertando aqui na segunda carta, capítulo 1, verso 10 e 11. Né? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, ou seja, da semente do trigo, Jesus, o grão de trigo que caiu em terra, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, foi aos céus, vai voltar para buscar a sua igreja, mas não nos deixou órfãos, derramou o seu Espírito Santo sobre nós. Isso aqui é quase um credo, né? Mas é isso mesmo. Não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem saúda tem parte nas suas más obras. Isso é grave, né? Alguém que traz em si, né, o joio, não deve, né, nem ser saudado, né? O Evangelho de João, ele foi o quarto evangelho a ser escrito, o último dos quatro. E ele apresenta três possíveis teorias que levaram João a escrever, chamado polêmico, porque ele traz algumas controvérsias, né, dentro daquilo que era o entendimento, né, helenístico, filosófico, né, religioso dos seus dias. Né? João ele já começa a combater algumas falsas ou vãs filosofias que já estavam sendo lançadas como joio. Né? Então ele, segundo a teoria suplementar, João escreveu como um complemento aos seus predecessores, que é Mateus, Marcos e Lucas, a fim de suprir o que faltava na narrativa sinóptica. Os três primeiros evangelhos são chamados sinópticos. Sim é aquilo que concorda. E óptico, ótica, visão. Né? Tem a mesma ótica, a mesma visão. É claro que os três estavam em pontos diferentes
e cada um olhando de um ponto a mesma figura, ele traz narrativas semelhantes, né? Por isso há algumas variações nos evangelhos, né? Mas a visão a visão e a situação é que vai dar esse tipo, né, de narrativa, né? A segunda teoria pela qual, né, João possa ter escrito, né, o evangelho é de que ela se destinava a opor-se aos erros dos nicolaítas e de Cerinto. Os nicolaítas acho que já conhecemos um pouco, tem um vídeo também, vou deixar na descrição, sobre a doutrina dos nicolaítas e dos balanitas. E Cerinto, vou falar um pouquinho aqui sobre ele, que ele é pouco falado e pouco conhecido, né? A terceira teoria, conhecida como irênica ou conciliatória, ela pretendia reconciliar percepções religiosas divergentes e trazer a sua correta relação verdades pervertidas, verdades que tinham sido pervertidas, né? Foram tirando, né, a verdade absoluta e transformando elas em verdades, né, relativas, né? Por heresias, né? Polêmico porque o verbo, aí é o logos, que é uma linguagem usada pelos filósofos, o verbo logos, a palavra, feita em carne, onde todas as controvérsias religiosas são reconciliadas. Eu retirei isso aqui do livro Vincent, Estudo no Vocabulário do Grego do Novo Testamento, volume 2. Depois ele está lá na bibliografia dos que gostam de pesquisar mais a fundo, né? Sobre Cerinto, né? Ele era considerado um herege pelo próprio apóstolo João. Ele foi um dos primeiros e principais líderes do gnosticismo. Gnosis é conhecimento, né? A primazia é o conhecimento, né? Ele ensinava que Jesus e Cristo eram seres distintos. Isso é uma heresia. Ele negou o nascimento sobrenatural de Jesus, fazendo-lhe filho de José e de Maria. Que Jesus nasceu de uma forma natural. Que José e Maria eram casados, tiveram um relacionamento e engravidou e Jesus nasceu. Distinguindo do Cristo, porque para ele, o Cristo só surge na vida de Jesus no batismo. Quando o Espírito Santo ele desce e o céu se abre e ouve-se a voz do Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo", então para Cerinto, até ali era Jesus homem. Depois passa a ser Jesus o Cristo. E quando ele vai para a cruz, o Cristo abandona Jesus homem. Esse cara era terrível. E muitos ainda pensam assim, sabe? Então, na cruz, o Cristo abandonou Jesus para morrer ali. E quando ele ressuscita, aí ele já ressuscita novamente Cristo. Era um homem muito polêmico, né? Segundo Policarpo diz, ele é considerado um dos pais da igreja, né? O apóstolo João, certa vez, entrou numa casa de banho público. Era comum isso, né? As termas romanas, que não tem nada a ver com essas termas perigosas por aí, onde existem profissionais do sexo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, ao ficar sabendo que dentro se encontrava Cerinto, este chamado herege pelo próprio apóstolo João, afastou-se rapidamente do lugar, né? E correu para a porta, para não suportar encontrar-se com ele debaixo do mesmo teto. E diz, né, aqui Policarpo, que João disse: "Fujamos, não aconteça que os próprios banhos venham abaixo", o banho está falando das casas de banho ali onde eles estavam, né? Venham abaixo, ou seja, os tetos caíssem por Cerinto estar naquele lugar, né? Cerinto, o inimigo da verdade. Ele era considerado um herege e ele deixou seguidores. A seita que ele criou, deixa eu ler aqui direito, Seritianismo, que João escreve algumas coisas contra sobre isso. Eu gosto de falar de serentinos, né? Melhor também. João escreve algumas coisas nas cartas, né? Sobre ele, né? Por causa do dito dele, né? Que Cristo não vem em carne, que Jesus e Cristo são pessoas diferentes, né? Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, este mesmo que nega o Pai e o Filho.
Nisto conhecereis que o Espírito de Deus, todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, é de Deus. E todo Espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Mas este é o Espírito do Anticristo, o qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O Espírito do Anticristo, não é o Anticristo, não vamos confundir as coisas. Hein? Então, aqui 1 João 4, 2, 3. Né? João também, né, ainda na primeira carta, no capítulo 5, no verso 6, ele fala, do mundo são, porque falam coisas do mundo. E o mundo os ouve. Infelizmente, o mundo dava ouvidos, né, e o joio ficava cada vez mais crescendo nesses corações. Né? Mas nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos, recebe o trigo, é boa terra, dá fruto a 30, a 60 e a 100. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito da verdade, ele é gerado pela palavra verdadeira, que é o trigo. O Espírito do erro, ele é gerado pelo joio. Porque 3 são os que testificam no céu. O Pai, a palavra, no grego é rologos, e o Espírito Santo. Estes 3 são um. Então ele combatia ali os seguidores de Cerinto, né? Que, como já expliquei, traziam essas certas confusões e polêmicas sobre Jesus. O apóstolo João e o Logos, né? Jesus, o Logos de Deus, versus o Logos do helenismo, dos filósofos. Logos é o personagem principal do Evangelho e seu real sentido se encontra discutido entre as demais hipóteses. Seria uma criação de João? João criou isto? O Logos? Não. João ele se aproveitou de um momento para usar aquilo que era divulgado para falar de Jesus como o Logos que muitos filósofos mesmo no passado, né, já achavam. Né? Um dos pais apostólicos também, Santo Agostinho, né, foi um dos que também criou essa confusão. Né? Também colocava Jesus como Logos, mais voltado para a filosofia, né, de Aristóteles. Né? Na mesma época dos apóstolos, né, existia um filósofo chamado Filon de Alexandria, ele era judeu, segundo consta ele também era levita, né, e ele fez alguns tratados sobre o Velho Testamento. E ele gostava muito de falar sobre o Logos. Ele costumava dizer que o Logos era o organizador de todas as coisas. Eu até concordo com ele, porque Jesus, o Logos, organizou a minha vida. Tem organizado ainda. Né? O Logos de Filon de Alexandria e de Heráclito, dos estoicos, era um lógico abstrato. Mas Jesus é o Logos concreto. É um conceito em referência à sabedoria veterotestamentária. Né? Filon, principalmente, ele dizia que a filosofia do Velho Testamento estava relacionada ao Logos. Mas o João ele diz que no princípio era o Logos, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Para tanto, isso está em João 1,45, né? A mesma criadora, não é 1,3. O veterotestamentário 1,45 é quando Filipe e Natanael eles dizem, havemos achado aquele de quem Moisés e os profetas escreveram na lei, né? O Velho Testamento, o veterotestamentário, mostrando que Jesus era o Logos lá desde o Antigo Testamento. Para tanto, vamos desenvolver a dimensão cristológica do Logos. Sua difusão no helenismo era uma linguagem mais fácil para os helenistas, né? Aqueles que falavam a língua grega, que estudavam filosofia, de entenderem também sobre Jesus. Infelizmente, isso desvirtuou e acabou depois sendo usado por alguns de forma errada. E no judaísmo, por fim, veremos os atributos conferidos ao Logos. Jesus como Logos, o verbo criador. Né? Platão, com um conceito idealista, que não permite a ideia da encarnação do Logos, mas João 1,4 diz que o Logos se fez carne, o verbo se fez carne. O próprio Santo Agostinho, já citei, né? Embora tenha feito uma analogia entre o Logos, apresentado pela filosofia,
com aquela do quarto evangelho, né, o Logos, Jesus do Evangelho de João, aplica somente a terminologia e não com a mesma concepção. Isso aqui você pode achar nessa revista aí, é difícil de encontrar hoje em dia. A revista de cultura teológica. Você pode encontrar algumas coisas, eu fiz umas adaptações aqui. O Evangelho de Mateus também visava combater, né? Alguns joios por parte dos judeus, ele foi escrito para os judeus, e muitos judeus não acreditavam que Jesus fosse rei e Messias, não acreditavam que Jesus fosse profeta, nem sacerdote, e nem o Cordeiro perfeito. Então o Evangelho de Mateus, ele visa também tirar esse joio que estava no meio daqueles que tinham linhagem judaica. O Evangelho de Marcos, escrito aos romanos, queria tirar o joio, né? Porque os romanos já tinham um imperador que era César e Jesus é apresentado como servo. Os romanos gostavam de ser servidos, então Jesus se apresenta como servo. Ele se apresenta como filho de Deus. César e outros deuses grecos romanos eram também chamados de filhos de Deus. Então Jesus é apresentado aos romanos como o filho de Deus. O filho de Deus não era César, mas era Cristo. E Jesus fala de um outro reino. Os romanos eram conquistadores, né? Conquistaram vasta parte ali da Europa, África, parte da Ásia, né? Indo até lá as fronteiras da Índia, né? Então Jesus ele vai falar de um outro reino. Ele fala: o meu reino não é deste mundo. O reino dos romanos conquistou muitas terras, mas o reino de Jesus ele conquistou, além dos romanos, no Império Romano, ele conquistou terras distantes. Né? Então, um reino que foi terreno, espaço, tempo, mas principalmente um reino que é celestial. No Evangelho de Lucas, escrito aos gregos, que eram os mais difíceis, né, de serem tratados, né? Paulo até usa um altar que ele viu em Atenas, ao Deus desconhecido, para começar a falar aos gregos e pregar a Jesus, o Deus que eles não conheciam. Né? Então ele apresenta Cristo como o homem perfeito, mais sábio do que todos os sábios. O próprio Senhor Jesus, em Lucas capítulo 11, verso 31, ele diz que a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até os confins da terra veio para ouvir a sabedoria de Salomão. E esse que está aqui, quem é maior do que Salomão. O próprio Senhor Jesus, quando alguns gregos quiseram falar com ele, né, foram até Filipe, talvez por Filipe ser um nome grego, né, foram até Filipe e disseram que queriam falar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus deu uma palavra para eles, falando exatamente do grão de trigo. Né? Se o grão de trigo caído em terra não morrer, fica só. Ele estava filosofando, mas fica só. Mas se morre, dá muito fruto, porque a semente ela é lançada na terra, ela morre e depois ela germina. Jesus foi lançado na terra, morreu, e ele é a primícia dos mortos, né? Ele frutificou e vivo está. As próprias cartas e livros do Novo Testamento, eles trazem, né, alguns alertas e alguns combates contra o joio em determinados momentos. Né? A carta aos Romanos, levando sobre a salvação pela fé, aos Efésios também, né, salvação pela fé e pela graça, aos Gálatas também, que a salvação ela não era pelas obras, né, os que voltarem para as obras da lei, da graça, decairiam, aos Hebreus também, mostrando que Cristo, né, ele era superior a todas as coisas, combatendo também, né, o certo joio que mostrava Jesus inferior, Jesus não é inferior a nada nem a ninguém, ele é superior a todas as coisas. Então, em cada carta nós encontramos um propósito, elas foram escritas também em momentos especiais por revelação do Senhor, né, porque toda a escritura é divinamente inspirada, elas foram inspiradas e escritas para combater o joio que já estava começando a florescer na igreja de Éfeso, mas que vai se manifestar, vai aparecer, né, como uma planta já grande na igreja de Esmirna. Eu vou parar por aqui para não estender muito. Depois, no segundo vídeo, eu vou entrar mais especificamente na igreja de Esmirna,
com alguns personagens históricos, entre os pais da igreja ou os pais apostólicos, com algumas heresias que são o joio que eles permitiram que fossem plantados no meio da igreja. Amém? Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus.